Hello! Aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar as 5 perguntas que eu mais abomino, que eu mais detesto que me perguntem, que façam pra mim sobre o aprendizado do inglês, né? Não são dúvidas de conteúdo em si, mas sim dúvidas sobre o aprendizado do inglês, perguntas e coisas que as pessoas falam que eu não concordo ou que eu não gosto, e eu vou explicar o porquê. Vamos começar? A primeira pergunta clássica é: quanto tempo uma pessoa leva para ficar fluente? Eu acho que, pelo menos eu achei que era óbvio que não tem uma resposta certa para isso, né? Mas vou tentar explicar então para quem sempre me pergunta. Tudo depende se tu já tens algum conhecimento do idioma, quanto tempo tu vais te dedicar ao estudo, né? Se tu tens facilidade com idiomas, porque algumas pessoas têm mais facilidade com umas coisas e outras com outras, normal. Vários pontos, né? Então, não tem como eu te dizer, né? Depende da forma como tu vais estudar também. Se tu vais estudar além, digamos, vou fazer um curso online, eu vou fazer a minha parte de fazer imersão com o idioma na minha casa, de estudar além do curso, enfim, né? Assistir uma série, fazer exercícios de fixação, usar aplicativos, ler notícias em inglês, nesse caso, né? Ler um livro ou alguma coisa do tipo, né? Vou fazer minha parte. Pois bem, o que eu posso dizer é o seguinte: por exemplo, com o meu método, tem alunos que em pouquíssimos meses já estão tendo ótimos resultados. Eu mesma, quando eu me dediquei de verdade ao inglês, em poucos meses eu estava super me comunicando. Então eu posso te dizer assim, tudo bem, tem pessoas que com 2, 3 meses já estão se comunicando legal. Mas vamos botar assim uma média de uns 6 meses, se tu te dedicares de verdade para ter um nível de comunicação legal. Show, tu vai estar te comunicando, mas para isso, claro, tu tem que te dedicar diariamente, tem que te dedicar de verdade. Mas aí, beleza. Depois disso, tu vai sempre aprender mais. Nunca a gente sabe tudo. Nessa época que eu te disse que eu me dediquei e estava me comunicando bem, eu achava que eu estava abalando, que eu estava arrasando corações. Só que hoje eu vejo quanta coisa que eu aprendi depois disso, tipo, em tantos anos depois. Então, é óbvio que hoje eu sei muito mais que na época. E daqui a algum tempo eu vou saber mais do que eu sei hoje. Porque até em português a gente não sabe tudo, não é verdade? Nenhum nativo sabe tudo. Mas o importante, na minha opinião, é se comunicar. E se tu te dedicares, com certeza, em menos de um ano, tu vais ter resultados. Agora, eu não tenho como te prometer que em X tempo tu vai ser fluente. Porque isso ninguém que te prometer vai tá certo, vai tá prometendo uma coisa que é real. Né? Não tem como. Outra pergunta é que as pessoas me perguntam se devem aprender o inglês americano ou o inglês britânico. Ou então quer trocar o idioma tipo do Google, né, do Google ali no computador, né, de busca, ou de um aplicativo, ou de um teclado, ou de um não sei o que, e pergunta: tem opção lá inglês americano e inglês britânico, qual que eu boto? É a mesma coisa que me perguntam do espanhol, se é espanhol da Espanha ou da América Latina. E eu não tenho como dizer, é tu que tens que escolher o que tu preferes. Não tem como eu dizer pra ti, não tem errado ou certo. Tem a tua escolha, o que tu preferes. Né? E a mesma coisa no estudo. Eu digo assim, o inglês é um idioma só. Assim como eu, né? Eu falo do espanhol porque eu também ensino espanhol. O espanhol também é um idioma só. Existem peculiaridades, algumas peculiaridades de pronúncias diferentes, no caso do inglês americano e do inglês britânico, por exemplo. Alguma palavrinha que se escreve diferente, alguma palavra que nos Estados Unidos, por exemplo, usa de um jeito e na Inglaterra usa de outro, mas nós temos todos os outros países que falam inglês também, né? Então não podemos pensar só em 2 países, né? Ou em 2 sotaques, porque tem muitos outros sotaques, né? Então eu acho que assim, a pessoa tem que aprender o inglês em geral, né? Porque as regras, estruturas e tudo basicamente é a mesma coisa. E depois, se ela for, por exemplo, morar nos Estados Unidos, ela vai, mesmo que ela não queira, ela vai acabar pegando o sotaque americano mais forte. Ela vai aprender gírias locais, ela vai aprender palavras específicas daquele lugar, né? Mesma coisa britânico. O que eu vejo é que a maioria das escolas, enfim, aqui no Brasil trabalham com o sotaque e tudo mais americano, com os livros voltados ao inglês americano. É o mesmo caso meu, até porque eu sou muito mais fã do inglês americano, parece, na minha opinião, que é muito mais expressivo, muito mais... Eu sou uma pessoa muito expressiva, então combina mais comigo, na minha opinião. Essa é só a minha opinião, óbvio. Mas, mesmo assim,
Por exemplo, no meu curso, eu ensino o inglês em geral, tenho o sotaque mais pro americano, certo? Mas eu não deixo de dar dicas. Por exemplo, sei lá, color se escreve C-O-L-O-R no americano e C-O-L-O-U-R no britânico, por exemplo. Então, eu vou dando essas dicas, algumas diquinhas de sotaque, porque eu acho legal a pessoa ter um pouco de conhecimento de tudo, para ela poder viajar pelo mundo todo, não é verdade? Então, acho que é isso. Ah, que esse vídeo vai ficar longo, meu filho. Mas vamos lá, que essa aqui não é uma pergunta, é uma frase que é o que eu mais escutei na minha vida. Eu quero fazer aulas de conversação. Eu não quero fazer um curso ou aprender o inglês em si. Eu quero fazer aula de conversação. É isso que as pessoas falam. Ou a pergunta, né? Tu dá aula de conversação? Porque assim, aprender em si eu não quero. Eu quero já ir pra aula de conversação. Só que a pessoa não se toca que ela não sabe dizer nem hi, how are you? Como é que ela vai fazer uma aula de conversação? Como é que ela vai conversar sem saber nada? Bem complicado, né? Então eu acho que para uma pessoa fazer uma aula de conversação, ela tem que pelo menos saber o básico, e para isso ela precisa estudar. Porque eu já vi muitos alunos não ter conhecimento de nada, ir para uma aula de conversação achando que, na marra ali a gente se vira, a gente vai aprendendo, né? Só que ela só fica boiando, ela não consegue se comunicar, ela fica às vezes até atrapalhando os outros que estão naquele grupo. Então assim, vai estudar, vagabundo! A preguiça do ser humano é uma coisa incrível. Tem que estudar, o estudo é a prática, né? É o que vai fazendo a gente memorizar, saber usar as coisas, saber formular as frases para poder de fato manter uma conversa. Tem que saber pelo menos o básico, né? Então, parem com essa história de querer fazer conversação sem saber nem dizer hi, thank you. E aí vem o quarto ponto, a fala ou a pergunta, ou como queiram dizer, que a pessoa diz assim: eu quero aprender, mas sem gramática, eu odeio a gramática não é importante. Aquela frase lá que todo mundo adora falar. Por quê? Porque tem gente que vende uma ideia fake, né? A pílula mágica, o vamos aprender em uma semana, aquela coisa maravilhosa, né? E dizendo que tu não precisa estudar a gramática. O legal, eu adoro aqueles vídeos que tu encontras na internet que a pessoa diz assim: agora tu finalmente vais aprender o verb to be, né? De uma vez por todas, de uma maneira que tu nunca viste antes e sem precisar aprender gramática. Aí ele vai lá, ele faz o vídeo exatamente explicando como todos os outros professores explicam o verb to be, que envolve gramática, envolve estudo, envolve toda aquela coisa que a pessoa diz que detesta. E aí ela diz assim: nossa, cara, já aconteceu comigo, tá? Da pessoa ver um vídeo meu explicado do mesmo jeito que todo mundo e dizer: nossa, tu é a melhor professora do mundo. Agora sim eu aprendi. Sendo que tá sendo explicado do jeito que ela sempre viu antes. Só que na cabeça dela agora entrou. Tipo assim, porque disseram que ela ia aprender sem gramática, ela se iludiu, aquela coisa toda. Então assim, ó, vocês têm que parar de ter medo da gramática. A gramática, se eu falar I love you, já tem gramática nisso aí. É a conjugação do love, são pronomes. Primeiro tem que usar o personal pronoun, depois o object pronoun, enfim. Tudo bem que a gramática envolve nomes, termos gramaticais que tu não precisas obrigatoriamente decorar e saber explicar aquilo ali, ou saber que nem um professor, sabe? Mas tu precisas pelo menos entender o uso daquilo e saber empregar nas frases. E eu acho muito melhor aprender de fato a gramática, como estruturar as coisas, o porquê das coisas e começar a me policiar para eu fazer certo, do que aprender meio que na marra e depois já nem sei se estou fazendo certo ou não sei o porquê das coisas. Eu não gosto, eu gosto de aprender de verdade e saber que eu estou fazendo a coisa certa e o porquê que aquela coisa tá certa daquele jeito. Tudo bem que muitas coisas não dá para traduzir ao pé da letra, não tem tradução literal, enfim, e muitas coisas não tem explicação, porque às vezes a pessoa quer saber por que que o pronome I no meio da frase é sempre com letra maiúscula, só o I. Não tem uma explicação, é simplesmente é. Então, temos que nos conformar com isso. Mas outras coisas é legal saber. Pô, por que aqui a conjugaçãozinha vai um S? Por que não? Por que eu tenho que usar o do ou o does no começo lá para fazer pergunta? Por que os modal verbs, o verbo que vem a seguir, não tem o to? Por que Então, a gente vai aprendendo, vai formulando, vai decorando. Decorar não é uma coisa ruim não, tá? A gente decora e depois não esquece mais e usa certinho. Então parem dessa coisa de abominar a gramática, porque ela está em tudo o que falamos, seja do português ou de outro idioma, e ela está a nosso favor, ela quer nos ajudar. E a última pergunta é se eu
garanto que a pessoa vai ficar fluente ao fazer o meu curso, por exemplo, né? É uma coisa que assim, de louco. Qualquer pessoa que disser pra ti, isso eu já comentei na parte lá do quanto tempo leva pra fluência, né? Qualquer pessoa que prometer pra ti que em X tempo tu vai ficar fluente ou que X método vai te deixar fluente, não é verdade, isso não existe. Ninguém pode te prometer um negócio porque ela não sabe se tu vai te identificar com o método, se tu vai te dedicar, se tu... Tem gente assim, eu vou ser bem sincera, mas bem sincera, isso eu nunca falei aqui no canal antes. Eu acredito que existam pessoas que não levam jeito para aprender idiomas ou para aprender um idioma X e assim, que não tem salvação. Que horror um professor falar isso, né? Mas são muitos anos de experiência e assim, a maioria dos professores não fala isso, não falam isso, mas por trás eles falam, e eu já ouvi muitos falarem. São raríssimos casos, tá? Mas tem aquela pessoa que não sabe, geralmente ela não sabe nem português direito. Ela tipo assim, tu vai explicar 50 vezes uma palavra, uma única palavra, e ela não vai conseguir memorizar, ela não vai conseguir pronunciar, ela não vai, simplesmente não vai. É uma coisa assim de tipo 1% talvez das pessoas. É uma porcentagem muito pequena, mas acontece, tá? Então, e se essa pessoa for uma dessas? Que vai levar milhões de séculos, ou então que não tem jeito mesmo? Como é que eu vou prometer um negócio? O que eu prometo é que eu dou uma garantia para a pessoa, para ela ver se ela está evoluindo, se ela está gostando das aulas, se ela está se identificando com o método, né? E ela vai dosar se realmente esse método funciona para ela, né? É um método também que já é testado, aprovado por muitas pessoas, que foi desenvolvido através de todos os métodos com que eu trabalhei nesses anos todos, em muitas escolas, muitos materiais, juntei tudo, criei meu próprio método com o que eu vi que realmente funcionava. Então assim, é uma coisa que eu confio muito. Mas eu dizer pra ti que tu vai ficar fluente em X tempo, isso não existe. Porque eu tenho aluno que começou a se comunicar super bem em 2 meses e aluno que levou 2, 3 anos. Porque depende também de quanto ele vai se dedicar, se ele vai fazer os exercícios de fixação, imersão com o idioma, aquela coisa toda que eu falei antes no outro tópico. Certo? Falando nisso, já vou fazer meu momento jabá. Se tu queres conhecer meu curso, clica no link da descrição, não é mesmo? Mas assim, sério, eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas com essa coisa de qual é o meu nível, quanto tempo eu levo pra fluência, qual o sotaque eu devo aprender. Fica preocupada com essas coisas ao invés de tipo botar a mão na massa e começar a se dedicar. Depois, com o tempo que tu vais notar que talvez tu tenhas que puxar mais para um sotaque ou outro, que tu tenhas que estudar mais ou menos tempo, que tu comeces a notar qual é o teu nível, que tu tá te desenvolvendo e tendo resultado, sabe? Deixa a vida te levar, vida leva eu. Ok, combinado. Espero que as dicas tenham sido úteis, que vocês não tenham ficado bravos comigo. Eu só sou uma pessoa sincera e compartilho das experiências que eu já tive de muitos anos dando aula para todas as idades, em tudo que é tipo de método, enfim. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, me contem da experiência de vocês aqui embaixo, qual o nível de vocês, se vocês já se preocuparam com alguma dessas coisas que eu citei, se ainda se preocupam, se estão estudando e de que forma estão estudando, todo esse babado aí, e nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!